E aí, como é que vocês estão? Só alegria? Bom, depois de muito tempo aqui, a gente finalmente vai ter um vídeo de Linux aqui no canal. Bom, o porquê disso é meio que óbvio, né? Eu tô muito focado em linguagem de programação, inclusive eu tô até postando uma série de vídeos de JavaScript, já era pra ter postado um ontem, mas tanto faz. Então eu tô muito focado em estudar JavaScript, tô muito focado em estudar Java, né? Tava estudando Pascal, aí eu, por conta do motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu acabei que gostando muito da linguagem Lua. E tô começando a estudar Lua, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Então, a gente vai falar de Awesome WM, tá? Por que eu tô trazendo esse vídeo? Esse vídeo aqui eu já tô enrolando pra trazer já faz muito tempo que eu uso e conheço Awesome. Como eu sempre ficava pulando de WM, TWM pra ficar aprendendo, eu acabei que não usando tanto assim o Awesome, mas se eu fosse ter o substituto perfeito do i3WM e das outras WM, para mim, com certeza, é o Awesome. Eu vou dar alguns motivos segundo a minha opinião, você tem todo jeito de discordar, ou concordar, né? E vocês vão ver o meu lado, a minha visão sobre o porquê de fato Awesome é tão incrível, tá? Primeiro de tudo, essa aqui é uma WM feita com a linguagem Lua. A linguagem Lua provavelmente você não conhece, é uma linguagem, acredite se quiser, nasceu no nosso solo brasileiro, mais precisamente no Rio de Janeiro, né, na faculdade da PUC Rio de Janeiro, se eu não me engano. E ela não é tão conhecida aqui no nosso solo verde e amarelo porque ela cresceu muito, mas muito, fora das nossas fronteiras, tá? Praticamente, se eu for chutar um valor em porcentagem, o público brasileiro ele não passa de 10% do público total que programa em Lua, acredite se quiser. O negócio aqui é bruto, né? A gente criou algo que o povo de fora que mais adotou, né? Mas é isso mesmo, né? Então por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Eu fiquei um tempo sem usar o Awesome, tá? E eu lembrei, resolvi instalar aqui, né? Fui dar uma pesquisada para relembrar algumas coisas que eu esqueci. E eu lembrei que no Brasil, o brasileiro que gera conteúdo não gosta de coisa boa. Ele quer ficar coisa fácil. Aí faz vídeo de KDE, faz um vídeo de XFCE, faz um vídeo de Gnome. Eu já fiz muito vídeo assim, não tem problema nenhum com isso. Aí quando tem esses assuntos no meio Linux que requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vontade de aprender, você vai no blog, 50 linhas para no final você colocar sudo apt install awesome. Então é muito chato isso. Então eu recobrei um pouco da memória de algumas configurações aqui, porque eu nunca procurei aprender Lua, e eu vou passar para vocês mais ou menos o mastigado. Inclusive hoje eu estou estudando um pouco de Lua para melhorar um pouco o entendimento sobre essa WM, e estou até pensando em forcar ela, hein? Esse tema que vocês estão vendo aqui, esse visual, eu estou modificando em base de um tema que veio no Lua, não, no Awesome, tá? Eu vou mostrar algumas sintaxes básicas de atalho no teclado. A grosso modo, o layout dele é assim, ele só vem com wallpaper padrão, assim, escrito awesome, tudo bonitinho, eu não gosto. E aqui em cima vem com essa barra aqui bem menorzinha, tá? Então, o que que não vem? Não vem os icon tray aqui, tá? Só caso você abra um programa, ele já aparece ali. Vem esses numerais aqui de áreas de trabalho, só que no caso eu coloquei ali para assimilar números romanos. E ele vem com esse botão aqui, ó, que você consegue mudar o layout do seu Awesome WM. Por exemplo, aqui ele está no modo tile, aqui ele tá tile left, tile bottom, tile top, fur, né? Ele vai dividindo, você vai vendo os layouts aqui, ó, você vai ver que tem um monte, espiral, tá? Esse aqui, tudo maximizado, tudo full screen, tem um monte, cara, tá? E eu deixo esses dois aqui que é o float. Você já deve ter percebido que você facilmente troca de layout. Ele tem vários, não somente um, tá? Então, por que que ele acabou sendo para mim um substituto do i3WM? Porque eu simplesmente posso trocar entre um estilo float ou um estilo tiling quando eu quiser, tá? Isso para mim é muito bacana no caso do i3, ou você configurava para alguns programas serem float ou configurava para alguns programas serem tile, que é o padrão. E meio que eu saturei, né? Usei por tanto tempo que eu acabei saturando, tá? Os comandos básicos, mod enter, a gente tem o nosso clássico aqui, ó, terminal, emulador de terminal, que no meu caso eu estou usando o LX terminal, tá? Ele tá um pouquinho lentinho porque o computador é velho, né? Fazer o quê? Awesome, então aqui eu estou usando o Debian, né? O Debian 10. Cadê? E o LX terminal. Então, o mod enter, ele abre um terminal. Uma coisa que diferencia muito ele dos outros tiling
Mod W, você tem aqui, ó, esse menuzinho aqui, cascata, que por sinal essa disposição de opções foi eu que criei, já eu vou dar uma explicação bem rápida sobre, e ele tem aqui, deixa eu dar um ESC para sair, ele tem esse botãozinho aqui em cima que a gente aperta, e ele claramente é o nosso botãozinho de menu, tá bom? Tudo aqui é configurável, é muito configurável, tá? Basta você aprender um pouco da linguagem Lua. Mod 2, Mod 3, Mod 4, você transita entre as áreas de trabalho, como estão aparecendo ali em cima, não vai aparecer muito no vídeo, mas ele fica um pouquinho escurinho, tá? Aqui eu tenho o meu calendário, mas não clica, não faz nada. A disposição do layout do teclado também não. A princípio ele é simples assim, tá? Mod R, ele tem uma caixa de busca aqui em cima, né, como se fosse um DRUN, né? Mas ele se assemelha mais com a caixinha de pesquisa de programas do ICWM, que aparece direto no painel. Por exemplo, eu posso digitar mousepad, mouse ou qualquer outra coisa, aperto o tab, ele completa para mim e depois de completar, só apertar de novo, ele vai alternando nas opções, tá? Então claramente eu estou usando o mousepad aqui. Também você pode criar atalhos no seu teclado, como por exemplo, mod F1 é o meu gerenciador de arquivos, o mod F2 ele vai abrir para mim o terminal, o mod F3 é o meu é o Firefox, tá? Mod Shift C você fecha a janela, ou seja, close, né? Obviamente. O mod X ele te permite você usar um comando Lua aqui na barra de cima, né? No caso, se fosse usar um print aqui e aí, ele não vai fazer nada porque esse comando ele vai ser direcionado diretamente para o arquivo do nosso gerenciador de janelas, tá? A grosso modo ele é assim, aqui a gente aperta o botão direito, ele tem essas opções, configurações, aliás, Elson WM, eu só repliquei uma opção do menu que tem, que mostra os hotkeys, né? Isso aqui é um diferencial muito legal, que você vê todos os atalhos que tem para o teclado, inclusive os que você cria, como por exemplo essa parte de launch que eu dei uma modificada, os meus atalhos estão aqui, como vocês podem ver, ferramentas de captura de tela, gerenciador de arquivos, editor de configurações Awesome, o emulador do terminal, então todos os meus atalhos estão aqui, inclusive eu coloquei um atalho para estar iniciando o Eclipse para estar trabalhando com Java e o Eclipse para estar trabalhando com Lua, tá? Então Super P, ele vai mostrar para mim o menu bar, vamos ver se Super P, olha só, ele aparece essa espécie de menu bar aqui em cima que você pode ir mudando, transitando com as setas do teclado de acordo com as opções, tá? E alguns eles têm um certo ícone aqui, olha só. Tá vendo? Isso acaba sendo muito prático se você não tiver absolutamente nenhum mouse ou coisa parecida. Você pode muito bem entrar ali ó, nas opções e ver o que você quer, tá? Backspace volta, Accessories, tem bastante coisa aqui, ó. G-Calculator, vamos ver se ele vai abrir. Abriu aqui a calculadora. Mod, botão, se você ficar pressionado o mod, o botão esquerdo, você movimenta os itens. Botão direito, você redimensiona, tá? Para mim eu acho muito produtivo fazer isso. Movimentar e redimensionar as janelas com o botão direito e o esquerdo do mouse. Aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo habilitar o modo float, né? Esse aqui é o de maximizar. Esse aqui, ele é tipo um sticker, se eu não me engano, ele vai ficar por cima das coisas. Vocês não estão vendo, mas ele fica um amarelinho mais suave no botãozinho que eu estou usando, tá? Se você instalar o Awesome WM, ele claramente vai ser diferente. Esse on top ele vai ficar em cima, sobre todas as outras janelas. E aqui a gente fecha, tá? Como eu disse, é tudo customizado aqui, né? Você não vai ter um gerenciador de tema igual os outros ambientes, escolhe qualquer. Você cria o seu tema e no arquivo principal você edita qual é o tema que vai ser carregado. Falando nisso, tem dois arquivos principais que são responsáveis por toda a configuração do Lua. Um é responsável pela aparência, como o tema que eu acabei de falar, e o outro é responsável pela, vamos dizer assim, a mecânica por trás do ambiente de trabalho, tá? Eu configurei o mod F12 para ele abrir para mim o Gine como meu editor principal e executar para mim o meu arquivo rc.lua, que é o meu arquivo de configuração de todo o meu ambiente de trabalho, não da aparência, e sim da estrutura dele, como por exemplo esse menuzinho aqui, entre várias outras coisas. Ó, aqui eu criei uma seção de tema, tá? Onde eu simplesmente descomento e deixo, aliás, eu comento e deixo descomentado apenas o que eu quero. Eu estou usando esse Zenburn aqui, que ele veio no pacote do Awesome, e eu estou
tô meio que forcando ele para um outro tema para mim, né? Que eu simplesmente boto lá, carrego e sucesso, tá? Muito bem, assim como no i3WM a gente tem o mod Shift R que ele dá um update no ambiente de trabalho, aqui a gente também tem, eu não vou apertar, porque eu não quero dar pau na minha gravação, tá? Antes de eu falar um pouco dessas coisas que estão aqui na RC Lua, a gente precisa primeiro entrar na RC Lua, tá? Vou minimizar, para minimizar eu aperto aqui em cima, vamos abrir um terminal. Aqui no terminal, olha, abrindo coisa errada aí, deixa eu diminuir isso aqui e aumentar a fonte, para ficar bom no vídeo, né? Vamos colocar aqui, ó, 18. Muito bem. Aqui no terminal eu vou entrar na pasta de na pasta de arquivos padrões do Awesome, que fica dentro de cd, /user, share, Awesome, tá? Aqui dentro eu tenho uma pasta com ícones, lib e themes. Ali em themes ele tá verdinho porque eu dei permissão 777 para poder modificar e fazer o que eu quiser. Porque eu não queria criar um outro diretório themes e ficar buscando essas coisas. Então eu preferi deixar o diretório padrão de themes aqui, tá? Ele traz esses arquivos aqui, certo? Default, o GTK, o Sky. São na verdade diretórios que se você entrar dentro dele, você vai ver alguns arquivos padrões como ícone, e esse theme.lua, que ele é o arquivo onde você vai configurar o visual do seu Lua, ou seja, o tema dele, tá? Como title essas coisas aqui. Ele não cede em title bar, perdão, não ls. A gente tem vários itens aqui com extensão PNG, que são coisinhas, como por exemplo esses botões aqui do menu de janela, que você pode simplesmente personalizar do jeito que você quiser. Eu ainda não mudei, tá? Eu ainda vou fazer alguns botões para mim, no meu estilo. E aí eu vou configurar do jeito que eu quero. Uma coisa que dá para fazer também é você importar widgets para ele ficar aqui em cima. Só que é uma coisa muito complicada. Olha, eu já fiz vários testes, todos deram errado. Isso foi do principal motivo que me fez querer começar a estudar a linguagem de programação Lua para poder criar os meus, né? Muito bem. Eu acho que ao invés de copiar, eu movi o arquivo. Deixa eu entrar nesse lib aqui. Infelizmente eu movi o arquivo. O burrão aqui, né? Ao invés de copiar o arquivo que era para ficar aqui dentro de configurar. Ah, não, não fica aqui não, perdão. Aqui tem esses arquivos do Awesome, né, como o tema e tudo mais, e tem um outro diretório que ele fica dentro de etc xdg awesome, tá? Dá um ls aqui dentro. Ele fica ali aquele diretório Debian, que no caso eu estou no Debian, ele vai buscar algumas configurações dali e fica esse arquivo de RC Lua, tá? Esse arquivo de RC Lua é o arquivo de configuração da estrutura do seu ambiente, gráfico, tá? Tudo bem, eu vou abrir outra aba aqui no meu terminal. ls-a, perdão, deixa eu voltar na minha pasta de usuário. ls-a, a gente vê tudo que está oculto aqui, então a gente precisa entrar dentro deste diretório aqui, ó, .config, cd.config, vamos dar um ls, então aqui vai ficar praticamente um monte de arquivos de configurações, inclusive você tem que criar esse awesome, esse diretório awesome, você vai criar com mkdir, criou ele com mkdir, simples, a gente vai dar um cd aqui, opa, deixa eu voltar lá, né? Oh, meu Jesus. Aqui dentro, obviamente, você vai criar um diretório vazio, não vai ter nada. Então, você vai precisar copiar para você esse rc.lua, esse vício, esse menu widget, que são coisas que eu estava praticando aqui, estava testando. Tá? Aqui dentro desse diretório, a única coisa que você vai precisar ter é esse rc.lua, que por sinal é este arquivo de configuração que está aberto aqui, que a gente já vai dar uma olhada. É muito simples, sudo cp /etc xdg awesome rc.lua, aí vocês vão para onde que ele vai ser enviado. Você coloca lá o bigodinho, /config awesome, segundo você já ter criado o diretório do awesome, copiou, e aí você vai poder configurar sem problema nenhum. No menu, quando você já instala, ele já vai ter um menu parecido com esse aqui. Você vai poder muito bem vir em Awesome, né, ou algo parecido, e vir edit config. E aí ele vai abrir um terminal com
o arquivo da RCLoa para você poder editar, tá? Eu vou fechar tudo isso aqui. Não, vou deixar esse aqui, eu vou fechar por enquanto. Vamos minimizar ele. Para você fazer as primeiras configurações e entender um pouco do que está se tratando nesse arquivo aqui, recomendo que você use algum editor gráfico que possa, como posso dizer, ele possa de modo visual diferenciar o que é uma variável, o que é uma string, o que são as coisas, porque isso aqui que você está vendo é um arquivo com a linguagem de programação Lua, tá? É um arquivo de programação, é um script. E se você não tem um mínimo de noção com linguagem de programação, você vai se perder bastante aqui, tá? Recomendo que você dê uma certa lida sobre a linguagem de programação Lua, dá uma praticada aí, né? Porque senão você vai ficar muito perdido aqui, tá? Mas de qualquer modo eu vou passar o básico para que você possa ir se direcionando aqui, tá? Esse arquivo ele não está totalmente pronto, ele está em transição de modificação ainda, vou usar ele como base para modificar e fazer um meu. Muito bem, então aqui ó, são variáveis, tá? Que ele está declarando, aqui ele tem um dentro, está declarando uma string, no caso gears, ou, perdão, aqui no caso ele está importando, desculpa, aqui ele está importando a biblioteca gears, aqui ele está importando a biblioteca alpha, tá? Isso aqui, ele está primeiro aqui importando algumas bibliotecas, aqui também, certo? Então aqui a gente vê um condicional if, se você tem conhecimento de linguagem de programação aqui, você já deve ter se familiarizado, né? Então aqui, por exemplo, se ele inicializar esse módulo aqui, essa função awesome.startup errors, ele vai aparecer aqui pra gente, ó, teve alguns erros durante a inicialização, tá? E aí ele vai mostrar o que está dentro desse negócio aí de erro, tá? End, ele finalizou aqui essa sintaxe do if, tá? Aqui ele tem um do, né? Que ele está dizendo para fazer todas essas funções aqui, nada de interessante. Essa parte aqui você não vai encontrar, eu que criei. O que você vai encontrar vai ser essa parte aqui, ó. Beautiful.init, Gears File System, get, tá? E aqui, ó, default theme Lua. O que eu fiz basicamente foi criar gerar aqui essa beautiful.init, tá? E dentro do parênteses eu coloquei o caminho do tema do Zenburn, que se você reparar, user share awesome themes Zenburn, tá? Eu apenas indiquei o tema que eu queria, salvei, Ctrl bandeira do Windows R, ele deu um restart ali ele atualizou o ambiente aqui, já carregou esse tema, claro que um pouco diferente. Muito bem, então aqui embaixo, ó, variáveis para lançamento de programas, isso aqui ele não vai estar desse jeito, vai ter uma coisa ou outra, eu modifiquei. Inclusive, se você quiser dar uma olhada e pausar o vídeo fazendo igual, você pode. Lembre-se de que fazer uma cópia do seu arquivo da RCLoa para não dar problema. Então, por exemplo, eu criei uma variável que chama AudioMix e ela dentro tem o valor de uma string, né? Pavo control, tá? Mais pra frente vocês vão entender por quê. Então eu tenho IDE 1 e IDE 2, a IDE 1 tem o Eclipse menos IDE, porque esse aqui é um nome simbólico que eu criei para o meu sistema dentro de user bin, para que quando, por exemplo, se eu fosse digitar aqui, ó, Eclipse-IDE, ele vai abrir para mim a minha IDE Eclipse para programar Java, tá? Eu não criei atalho, eu não criei nada, apenas criei um link simbólico para que eu possa linkar ele aqui, ó. No meu caso, editores, eu tenho ele aparecendo aqui para mim, também tem uma tecla de atalho para poder chamar ele, tá? Então, esse aqui é o nome do link simbólico que eu criei. Caso você queira criar um link simbólico, vou fazer uma explicaçãozinha rápida. Sudo ln-s, tá? Aí você vai informar o arquivo, o executável que você quer, por exemplo, user share, editor, meu editor. Isso aqui é só um exemplo, tá? Esse aqui você vai indicar o arquivo que você vai usar para ser executado. Em seguida você vai indicar qual é o local que vai criar um link simbólico para ele. Então, para aparecer no terminal, como eu acabei de mostrar com o Eclipse, user bin e o nome dele, por exemplo, meu editor 1, tá? Então quando você pesquisar meu editor 1 no terminal, ele vai aparecer ali para você, tá? Como por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, user share, não, user bin, não, vai isso aqui mesmo. Ó, mousepad barra user bin editor, por exemplo. Ele já não deixou porque já existe um link simbólico para esse negócio aqui, tá?
A grosso modo é isso. Você vai criar com essa sintaxe aqui, sudo ln-s, o caminho do arquivo executável, espaço, o caminho do lugar que ele vai ser encontrado. Para aparecer no terminal, você tem que jogar dentro de user bin. Faço assim, tá? Muito bem. Screenshot aqui, ó, é o XFCE4. Screenshot, por exemplo, o mod F11, ele vai abrir para mim essa ferramentinha de screenshot, tá? Então aqui no caso eu estou criando uma variável, dentro dela estou atribuindo o valor string. Aqui em editor padrão eu coloquei Gini, perceba que o restante do comando tá originalzinho. Se você quiser abrir ele como Gini ou como qualquer outro editor, como por exemplo o mousepad que ele está aqui, ó, atribuir que o editor padrão, aqui essa variável editor padrão, ele vai ter o valor de uma string chamada Gini, tá? Muito bem, e aqui eu coloquei editor CMD, ele recebe o editor padrão, tá? Mod key é a tecla, por exemplo, é a tecla principal que vai te permitir fazer combinações com outras teclas e executar algumas funções. Por exemplo, o mod 4, como está ali, é a tecla da bandeirinha do Windows. Se fosse mod 1, se eu não me engano, é o Alt, tá? E assim por diante. Mod 4 é a tecla do bandeirinha do Windows, tá? Então aqui tem, as opções de layout, tudo isso aqui são bibliotecas, tá? Alpha e essas coiseiras. Esse My Awesome menu é o menu do Awesome, no caso é esse aqui, ó, Awesome WM, esse menuzinho aqui, tá? Aqui ele está importando. Então aqui, ó, entra a parte que eu fiz o meu menu, os meus menus personalizados. Então, por exemplo, aqui, ó, menu Graphics recebe, né, aqui eu criei uma tabela, ó, abre chaves de novo aqui, ó, dentro de chaves, eu coloquei aqui ó, o nome que vai aparecer no meu menu, né? Então GIMP com G maiúsculo, vírgula, dentro de aspas duplas eu gerei o nome, coloquei o nome do arquivo executável pelo terminal, tá? E aqui no caso, em gráficos, ele está aqui dentro, ó, GIMP, certo? Muito bem, então aqui ó, menu Editors, menu Escritório, menu Multimídia, menu Internet. Perceba que depois que eu fecho o item, olha só, o item ele tem que ficar dentro de chaves, o nome do item ele tem que ficar dentro de parênteses, de aspas duplas, perdão. Você separa por vírgula, dentro de aspas duplas, o nome do arquivo, o nome que ele é reconhecido pelo terminal, pelo sistema para ser executado, tá? E você tem que colocar uma vírgula no final. Lua é bem chato com sintaxe, se a sintaxe não tiver certinha, ele não funciona. Então, fim do meu menu personalizado, tá? E aqui, ó, o que eu fiz, ó? Esse My Menu aqui, My Main Menu, ele vai estar aí para você, só que ele não vai estar desse jeito aqui. Eu apenas, ó, eu comentei, coloquei 2 tracinhos aqui, ó. Comentei o que tinha e apenas coloquei as opções que eu quero. Então, por exemplo, ó, editores, ó, ele aparece aqui ó, escrito editores, vírgula, estou colocando o nome da variável, o nome da minha lista, né? No caso, falando que foi meus menu editors, que é esse aqui, ó. Então ele vai buscar toda essa configuração. Como vocês podem ver, ó, Eclipse Lua, mousepad, a ideia é Gini, Eclipse Java, Nano, Vim, tá? Se vocês verem aqui, ó, cadê aqui, ó, menu editors, não é aqui não, é aqui, ó, menu editors, ó, editores, então ele pega aqui, tá? E esse nome aqui é o que tá aqui, é do jeito que ele tá aqui, ó. Pode ver que ele tá exatamente igual, olha só, Eclipse Lua, tá? Mousepad, certo? E do lado é o que vai executar. Não tem erro, cara, é só você ler aí e tentar fazer igual que você não vai se perder. Aqui eu comentei essa parte do FDO, tá? Aqui tem um My Menu onde a gente vai importar. Para ter essas opções aqui, ó, deslogar, reiniciar e desligar, eu apenas peguei aqui, ó, eu copiei o que estava no Awesome Menu, né? Que é essa opção aqui de Quit. Coloquei aqui e só coloquei o deslogar na frente, porque aqui no caso você vai encerrar o seu Awesome WM. Então reiniciar e desligar, no caso do Deb eu coloquei aqui shutdown -r null. E para desligar shutdown -h null, tá? Você tem que fazer, você tem que editar aí a permissão para poder executar o comando shutdown, certo? Muito bem. O que mais? Deixa eu ver. Aqui vocês vão olhando com calma, tá? Na parte de wallpaper aqui, ó, eu não mudei nada, porque eu estou usando o Nitrogen.
Ó, aqui em alpha tag é essas tags aqui das áreas de trabalho. Eu simplesmente coloquei aqui o I, V e X maiúsculo para aparecer número romano. No I eu coloquei um espaço entre o I e as aspas duplas, e no 2 aqui eu coloquei um espaço só entre a primeira aspa e o número, para que ele fique um tamanho bacana aqui, tá? Porque senão o 1 ali ele fica muito pequenininho. Que mais? Aqui são os atalhos que eu criei, dá uma pausa, lê que você vai entender, tá? Então a sintaxe é bem simples, alfo.key, eu estou chamando a função aqui para executar algo com um comando de teclas. Mod key é a variável que está armazenando o mod 4, que é a tecla do Windows. E aqui dentro de aspas duplas é o botão que você vai usar em conjunto com a sua mod key, tá? Então, aqui é a função, né? Function alpha_spawn, ou seja, ele vai executar uma função, e aqui dentro do que ele vai executar, dentro de parênteses, eu coloquei a variável. Né? No caso aqui, ó, arquivos é o PCMFM, terminal, LX terminal, web é o Firefox-ESR, tá vendo? Aqui que vai começar a fazer sentido. Então, por exemplo, se eu quiser mudar o meu navegador padrão, ao invés de eu vir aqui editar, eu vou logo lá em cima e já mudo lá, tá? Ó, editor de texto, ó, ideia 1, ideia 2, então tá aqui, ó. Mod key, eu sei que é a minha tecla super F4, ele vai executar o meu editor de texto, que o valor atribuído para essa variável editor de texto é o meu mousepad. Simples assim, não tem erro, tá? Eu estou montando para ficar até mais fácil do que ele já é. E aqui alguns atalhos básicos, né? Ele tem até separei aqui a fim dos meus menus de atalho. Pode ser que eu passe algumas coisas de lua para vocês, eu não sou, nossa, manja pra caramba de lua, mas o básico que eu sei, e se vocês quiserem eu posso fazer uns vídeos de lua também, que eu acho que é uma linguagem muito boa. E, inclusive, quem conhece, ela foi usada no World of Warcraft, tá? E no Angry Birds, tá? Em várias outras coisas também. Mas para jogos ela é muito boa, ela é muito usada. Para ela ser uma linguagem scriptada, ela não tem perda de desempenho, ela é tão, ela não tem o mesmo desempenho que a linguagem C, mas não perde muito não, viu? Ela é extremamente leve. Mais para frente eu posso fazer um vídeo falando sobre a linguagem. E aqui tem algumas outras coisas, ó, layout manipulation, esses negócios aqui, ó, esses hotkeys aqui, ó, tá? Então, por exemplo, a layout manipulation, que eu acho que é mod S, mod S. Mod S é o atalho para abrir os o menu onde tem as opções de atalho para você usar. Nossa, bati o joelho aqui, peraí. Se eu estiver falando muito rápido, vai pausando, tá? Porque é muita coisa para passar para poder ser um vídeo completo de Awesome, tá? Então, mod S tem todos os meus atalhos, tá? Então, por exemplo, layout manipulator. Vamos ver onde ele está aqui. Eu acho que ele tem que ter um... aqui, ó, em group, ele mostra o grupo que ele vai estar presente esse atalho. Então aqui está tudo, ó, client. Então, ó, mod shift J, ele vai executar um, né? Aqui é um layout manipulator. Então vamos ver em client o que ele vai fazer. Aqui, ó, client mod é o que mesmo? Mod shift J. Client, cadê client? Aqui, ó. Super é um mod, né? Aqui, ó, shift super J. Swap with the next client. Tá. Mod shift J. Vai fazer alguma coisa que eu não entendi. Mas é basicamente isso, né? Eu ainda vou configurar tudo direitinho. Vocês vão explorando, ó. Então é basicamente assim, ó. Aqui, tecla do Windows, a tecla que você vai usar junto e o que ele vai executar, tá? Aqui, ó, em layout, aqui deve ser manipulação das janelas, das coiseiras todas aqui, ó. Grupo Awesome. Mod Shift Q, ele vai... se eu fizer usar o comando Mod Shift Q, eu vou encerrar o meu Awesome WM. Mod Shift R eu vou restartar, né? Se eu fizer alguma modificação nesse arquivo e salvar. Ctrl Mod, perdão. Ctrl Mod R ele reseta e atualiza, tá? E aqui, ó, Mod Return é o Enter. Ele vai executar o terminal. Então aqui tem mais algumas funções, tá? É claramente um arquivo de configuração de linguagem Lua, não tem nada de segredo aqui. Aqui a gente tem um looping for, né? Para a variável i igual a 1 até 9 faz. Aqui no caso ele está criando esse rolê aqui em cima. Ó. É a quantidade de, se eu não me engano, de área de trabalho que eu tenho, é isso? Eu acho que é. Ó. Alpha screen.
E é isso aí, aqui tem algumas propriedades, tá? Algumas classes. Que no caso é janela que ele vai iniciar no modo float, tá? Então, por exemplo, a Arrange R, ele vai executar no modo float. Bloom Manager, tá? Tudo isso daqui ele vai executar no modo float se você estiver usando o modo tile, basicamente isso. Então é isso, conforme vocês vão dando uma estudada um pouco em Lua, não precisa ser um profissional em Lua, só os básicos você já começa a entender um pouco melhor isso aqui, já fica um pouco mais claro, tá? Então aqui nessa parte de auto start eu coloquei aqui que também é importante, se você quiser iniciar algumas coisas com o seu Awesome WM. Então, por exemplo, eu só coloquei para iniciar aqui o meu negócio de volume, internet e wallpaper, tá? Só que toda vez que eu coloquei aqui, né, para executar o volume icon, o NM applet não funcionou direito, e toda vez que eu resetava meu ambiente de trabalho aqui para ver alguma modificação, ele ficava duplicando os itens aqui. E, pô, isso é chato. Então, qual foi a solução que eu coloquei aqui? alpha.untilspawn, tá? E o que tiver dentro de como string aqui, dentro de aspas duplas, é como se fosse um comando que ele vai executar no terminal, tá? Então, aqui eu coloquei QWall, o ICD-client, para ele matar qualquer cliente do ICD, certo? Toda vez que eu apertar o Ctrl Mod R, ele vai matar o que tiver de cliente o ICD, e em seguida ele está executando o ICD-client espaço menos T, que ele vai executar o item aqui, ó, o atalho ali de um botãozinho aqui na systray da internet, mas não vai executar o cliente. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, o ICD client, ele vai abrir para mim um cliente aqui, ó, do gestor de rede. E ele vai abrir aqui também, ó. Perceba que ele abriu um outro botãozinho ali, né? Ele vai ficar ele faz isso. Se eu usar o ICD client menos T, ó, ele abriu mais um item na systray ali, tá? Ó, que vocês podem ver, eu tenho dois. Que é basicamente o que eu quero, é só isso que eu preciso. Então, nesse primeiro comando, ele mata qualquer ICD cliente que tiver, logo em seguida ele executa nesse parâmetro para executar só o item na systray, tá? Em seguida, até coloquei aqui, ó, matar todos os processos de CD, em seguida é do volume icon que fazia a mesma coisa. QAll volume icon, em seguida volume icon. Compton não precisei, não precisa, mas se você quiser pôr não tem problema nenhum, é só você colocar QAll Compton, mas eu percebi que em alguns casos o Compton não inicia, tá? Talvez você tenha que pôr um sleep ali, alguma coisa assim. E o Nitrogen, QAll Nitrogen, para não ficar duplicando o processo e ficar consumindo recursos do seu PC sem você saber, tá? E Nitrogen, menos, o Store, que é para o meu wallpaper ali aparecer, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sistema, eu não. Configurações. Ó, Wallpapers, eu tenho ele aqui, ó. Clicar em Wallpapers, ele vai abrir para mim aqui, ó, o meu Nitrogen. Se eu selecionar ali e apertar aqui em Apply, ele vai mudar para mim o Wallpaper, olha só. É bem rapidinho. Então, não tem segredo, tá? Simples assim. Eu acho que aqui na questão de configuração, o básico é esse. Se tiver um pouco confuso, como eu falei, vai pausando, vai copiando aqui, ó. Copia essa sintaxe aqui. Use o Gine, porque o Gine ele consegue dar o autocompletar de algumas funções do Lua, tá? Se você quiser habilitar os autocompletar para facilitar a sua vida, vem em editar, preferências, editor, completações, você marca aqui, ó, completar automaticamente todas as palavras do documento, marca essas 5 opções e sucesso, tá? Muito bem. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? A princípio nada, tá? Você pode navegar também pelos tópicos usando esse menu de símbolos aqui, tá? Menu bar.show, alpha keys, quit, enfim, vamos subir aqui. Vamos falar do tema agora, para não ficar dúvida. Aqui eu joguei os temas aqui, cada um desses é a mesma coisa que esse aqui, só que no final, ó, esse aqui entra no Resource, esse entra no Zenburn. Vamos atualizar aqui, espero que não bugue a minha gravação. Ó, comentei aqui com 2 menos. E aqui eu vou descomentar esse Resources aqui, ó. Descomentei, Ctrl S salvei, Ctrl Mod R. Ó, reiniciou, então ele deu um errinho aqui.
na linha 85. Vamos ver o que é essa linha 85 aqui. Eu tô conseguindo enxergar aqui. Perto da linha 85. Não sei que diabo é isso aqui. Deixa eu tentar outro tema aqui. Deve ser porque eu configuro alguma coisa ali. Vamos ver esse GTK aqui. É alguma coisa que eu modifiquei, que eu mudei aqui, não tô achando. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma sintaxe aqui na hora de jogar isso daqui. Linha 85, o que tem na linha 85? Ah, isso aqui, ó. O pior que eu achei estranho, isso aqui não é pra estar aqui. Isso aqui eu devo ter copiado aqui sem querer na hora que eu tava rolando, porque meu mouse ele é meio esquisito. Isso aqui tá errado. Bom, pelo menos era isso aqui pra estar errado. Era isso aqui que era pra estar errado, né? Agora qual que foi a linha de erro? Aí deu erro numa string. 718, vamos lá. O bom é isso aqui, ele dá o erro lá e mostra a linha que você tá. Se você entende um pouco de Lua, você já consegue resolver. Então ele tem esse negócio aqui que ele deu o erro. 718. O que eu não tô conseguindo enxergar? É mó pequenininho. Deixa eu voltar tudo. Dar um Ctrl Z aqui. Eu não sei o que eu mudei aqui. Fui apertando rolagem pra cima. Aí voltou. Tá, então vamos lá na parte dos temas. Vamos fazer de novo aqui, ó. Comentar esse. Vem nesse tema Sky aqui. Pronto, agora foi. Foi alguma coisinha que eu mudei ali. Tá, ele não puxou o wallpaper porque ele tá carregando aqui o... Como é que se diz? O Nitrogen, tá? Vamos mudar para outro aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Comentar esse, vem aqui nesse X-Resource aqui, ó. Já mudou, mas ele não vai ficar wallpaper porque eu já expliquei. Então, esse aqui é praticamente o original, é mais ou menos assim. Eu já vou mostrar para vocês. Fica com esses botõezinhos aqui, ó. Percebe que é muito pequenininho os menus. Para mim é meio chato isso daqui. O original, vamos ver o original aqui. O original ele é assim, como vocês estão vendo, tá? Esse é o jeito que ele fica original. Só algumas coisas que não vai estar original, como os menus aqui, porque eu criei dentro do RC Lua aí, os menuzinhos ali para aparecer com o Roman, tá? Muito bem, para fazer isso daqui, ó, deixa eu voltar ao meu tema. Pronto. Então, para você fazer isso aqui ele ficar certinho, você precisa achar o caminho da pasta que eu mencionei, que ele vai estar dentro de barra user share awesome dentro de temas, tá? Recomendo que você mude a permissão dessa pasta de awesome para 777 com chmod, tá? Essas pastas, pelo menos a do tema também, o ícone se você quiser. Pelo menos a do temas aqui também, caso você queira modificar esses temas ou pôr o tema aqui, senão você pode criar uma pasta em qualquer raio de lugar, ou o próprio awesome dentro do config que eu mostrei no início do vídeo, jogar uma pasta de tema lá e colocar o caminho. Então, por exemplo, o Zenburn é esse tema Lua aqui, ó. Copiar caminho, tá? Se eu vir aqui embaixo, ó, e colar aqui, é o mesmo caminho. Então, é esse o caminho que eu estou colocando aqui para ele carregar o tema. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, beautiful.init, parênteses, aspas duplas e o caminho do tema que você quer que ele execute, certo? Simples assim. Não tem erro. Eu acho que isso que eu estou passando para você é o básico para você começar a entender um pouco do Awesome, tá? Nós quase que não sai. Então, a Temilua, esse arquivo aqui ó, que eu estou forcando do Zenburn, é bem simples, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, wallpaper, tema, eu até coloquei aqui, ó, o tema de wallpaper, coloquei aqui o Nitrogen. Se você colocar aqui, por exemplo, o caminho, esse caminho aqui, ó, user bin Nitrogen menos restore, que é o executável, o link simbólico do executável.
e menos restore para ele resetar e sempre deixar o wallpaper ali. Você pode deixar assim para cada tema. Perceba que no tema original não tem isso daqui, então o wallpaper não atualizou. Então aqui no caso ele puxa o wallpaper aqui também. Aqui é a fonte desses itens aqui, tá? Se você colocar menor, aqui vai ficar menor. Se você colocar maior, vai ficar parecido com o meu. Aqui são as colorações, não, cores, estilo, tá? Borda, você pode mudar o tamanho da borda. Aqui, ó. Vou colocar 30. Ó, grossona da borda. Aí vocês vão brincando, tá? Aqui tem as cores, ó. A cor da borda no estado normal, no estado do foco, marcada. Tile bar, acho que é esse aqui de cima, né? Então, por exemplo, é a cor que ela fica em foco e a cor normal, ó. Aqui tem mais algumas opções. Mouse. O que mais? Aqui, ó, é o menu, esse menu aqui, ó. Tá? No meu caso aqui ele tá com a altura de 20 e a largura de 30, ou seja, imagina que essa parte mais escura onde está no executar ali, a largura ela é representada por width e tá com 130 pixels, o DPI 130. A altura é 25, então por exemplo, se eu pegar aqui, ó, colocar 55, ele vai ficar bem mais alto. Ó, ficou até meio bugadão. Então, 25 para mim, nesse tamanho de tela que eu tenho aqui, acabou sendo o mais agradável que eu encontrei, tá? Aqui a largura, como eu mencionei, não acho necessidade de mudar. Que é mais aqui a tag list. Se você quiser, você pode pesquisar, ver o que é o diretório aqui para saber o que é o arquivo. Aqui, ó, layout, botão tile left, tile bottom, é esses botõezinhos aqui, tá? Se você quiser criar em PNG o tipo que você, o jeito que você que você quiser, é só você depois atualizar aqui onde que ele tá, né? Então você cria um diretório com o seu tema, bota lá os itens que você criou, os PNG e sucesso. Então tá tudo aqui, ó. Max, acho que é maximizar, full screen. Não, acho que aqui é daqui ainda, né? Aqui, ó. Tile bar é esses aqui, ó. Então, por exemplo, focus normal, tá? Minimizado. Então você basicamente vê o que é cada coisa e vai modificando conforme a sua vontade, beleza? Grosso modo é isso aqui. Então aqui ele tem um padrão return theme, que ele está retornando para cá, ó. Tá? É basicamente isso. Se você manja de Lua, você tira isso aqui de letra. Se você não entende nada de Lua nem de programação, você vai ficar, ai meu Deus. A grosso modo é isso. Então aqui eu só joguei por cima o básico, tá? Eu também não sou nossa, como manja de Awesome. Mas eu acredito que o que eu estou passando aqui já é o fundamental para você usar o vídeo como uma forma de pesquisa para você ir aprendendo cada vez mais usando o Awesome aí, tá? Eu não vou ficar entrando em tópico, como que faz isso no Awesome, como faz aquilo no Awesome, porque eu acho que não tem tanta necessidade. Acho que um vídeo condensado, rápido e objetivo, acho que é até mais agradável, tá? O vídeo com certeza ficou longo pra caramba. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui, tá? Estou usando o Debian, mas você pode usar em qualquer outra distribuição, tá? Então é isso daí, ó. Perceba que eu estou gastando 600 MB de RAM e eu estou gravando com OBS ainda em Full HD, né? Bom, eu tô ficando por aqui, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido esse vídeo. Vou ver se eu posto ainda hoje esse vídeo aqui. Tem coisa pra caramba pra fazer, já vai dar 2 horas, tem que sair rapidão. Então é isso aí, espero que tenha gostado. Deixa um comentário aqui o que você achou do Awesome, se você vai testar. Forte abraço, um beijo no coração e